comunicação humanizada. Como é isso para você? Você já ouviu falar? Como isso ressoa para você? Olá, eu me chamo Érica da Costa, sou terapeuta, falo sobre comunicação humanizada, universo feminino e espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação e especificamente a comunicação humanizada. Quando a gente fala em comunicação, a gente entende que é o meio de fazer uma mensagem chegar, partir de um destinatário e chegar a um remetente. A comunicação bem-sucedida é a comunicação que atravessa esse processo sem ruídos ou com menos ruídos possíveis. Quando a gente analisa isso no nosso dia a dia, a gente vai entendendo a respeito dos ruídos de comunicação que acontecem e que trazem conflitos, que trazem brigas, desavenças, mágoas, enfim. E muitas vezes a gente não para pensar que a nossa forma de se comunicar talvez não esteja tão clara, ou que a forma da pessoa que nos comunicou algo também não foi tão claro. E isso causa um ruído nessa comunicação. Então, primeiro de tudo, eu quero te convidar a pensar: o que é comunicação para você? Como você entende que a sua comunicação está acontecendo diariamente? Você sente que é uma pessoa que verbaliza as coisas que você gostaria de colocar? Você tem vergonha de se comunicar? Você tem vergonha de se posicionar? Como é isso para você? O que acontece? Quando a gente não desenvolve essa comunicação de uma forma mais objetiva possível, esses conflitos acabam gerando muitos desentendimentos, tanto nos relacionamentos pessoais, como nos relacionamentos interpessoais, dentro das empresas, enfim. Porque a pessoa que a gente leva para onde a gente for, seja para o trabalho, seja para o trânsito, seja dentro de casa, enfim. Se a gente é uma pessoa agressiva, a nossa comunicação é agressiva e a gente vai levar essa agressividade para onde a gente for. Se a gente é uma pessoa um pouco mais generosa, essa comunicação também vai ser um pouco mais empática e a gente vai levar isso para onde a gente for. É claro que não somos robôs, né? Tem dias que a gente está mais inspirado, tem dias que a gente não está tão inspirado assim. Ok, mas se isso acontece de vez em quando a gente não está num dia muito bom e às vezes a gente dá uma resposta um pouco mais ríspida para alguém, ok, é legal a gente tomar consciência disso e se desculpar, ter humildade, falar: olha, fulano, foi mal aí, eu não estava muito bem hoje, eu sei que não justifica, mas de qualquer forma eu estou atento e eu quero me desculpar, certo? Do que a gente se vestir do orgulho e falar: eu sou assim mesmo, quem quiser que goste de mim do jeito que eu sou e quem não quiser não gosta. E aí o que vai acontecendo quando a gente tem esse tipo de posicionamento? A gente vai ficando cada vez mais afastado das pessoas, porque as pessoas também vão se afastando da gente, porque as pessoas sempre assim: poxa, fulano fala de forma muito ríspida, eu não consigo me sentir bem, não consigo ter uma conversa legal perto de fulano, ciclano, enfim. E muitas vezes é apenas por um ajuste necessário na comunicação, na forma de se comunicar. Segundo a Gallup Consultoria, a comunicação é responsável por cerca de 40% dos baixos resultados e, consequentemente, baixo engajamento, aumento de turnover nas principais organizações do mundo. É isso, gente. Turnover é quando sai e entra uma rotatividade muito alta de funcionários. E se a gente parar para pensar que muitas vezes a gente contrata pela capacidade técnica, mas desfaz esse contrato por causa do comportamento. E muitas vezes esse comportamento é ligado à comunicação. Que tristeza você perder o emprego porque você tem dificuldade de se comunicar ou de se relacionar com as pessoas. A notícia boa é que isso é possível você treinar, né? É possível você treinar, melhorar, olhar para isso, desde que, claro, você esteja disponível para isso. A comunicação humanizada, eu costumo dizer uma palavra assim, para a gente lembrar da comunicação humanizada, que é uma regra de ouro. Ela é bem conhecida e talvez você já tenha ouvido falar essa frase: não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Lucas 6,31. O que acontece? No dia a dia, na correria,
aquele momento que tem que entregar prazo, tem que bater meta, enfim, muitas vezes a gente se coloca num turbilhão, no estresse, no piloto automático, e a gente não presta muita atenção em como a gente está se comunicando e como a gente está reagindo. Mas se a gente tiver aquele momento de iluminação e pensar, opa, deixa eu respirar, não vou fazer com o outro que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, muitas vezes você tem um subordinado e ele tem uma atitude, algo que não é legal. E você vem literalmente para cagar na cabeça da pessoa. Então, principalmente isso, você antes de passar todo esse sentimento que está em você para o outro, para e pensa. E se fosse ao contrário? E se fosse comigo? Eu gostaria que falassem comigo dessa forma? Eu gostaria que escrevessem para mim com toda essa raiva? Por que eu estou fazendo isso então? Porque o que acontece, gente? Tudo que a gente faz volta de acordo com as leis universais, a lei da atração, lei de ação e reação, lei da semeadura, enfim, o nome que você quiser dar. Mas sim, tudo que a gente planta, a gente vai colher um dia. E às vezes a gente espera que as pessoas se tornem pessoas mais empáticas, mais respeitosas, a gente quer sentir paz no mundo, mas aqui dentro a gente está um turbilhão. A gente mesmo não cuida dos nossos sentimentos e da forma como a gente se comunica com as pessoas, da forma como a gente trata as pessoas. E isso acaba gerando muitos desentendimentos, muitos conflitos, que geram doenças, que geram problemas judiciais, às vezes simplesmente por uma falta de ajuste ali no diálogo e na comunicação. Virtudes da comunicação humanizada: amor, paciência, sabedoria, presença plena, respeito, autoconhecimento, inteligência emocional, conexão. O que acontece? Quando a gente, no nosso processo de autoconhecimento, começa a desenvolver essas virtudes, a gente naturalmente vai se tornando uma pessoa mais paciente, mais amorosa, porque a gente entende que a gente também não é perfeito. A gente entende que a gente não tem controle das coisas e nem das pessoas. A gente entende que há algo muito maior além da nossa capacidade de entendimento limitada aqui da Terra conduz todas as coisas. Então, como assim eu me coloco no papel de tão superior ao outro que eu me acho no direito de humilhar a outra pessoa com a minha fala, né? Com a nossa própria língua a gente pode abençoar ou amaldiçoar a nossa vida ou a vida de outras pessoas. Então isso é muito sério. Parece simples, mas não é. É algo que a gente precisa parar para pensar, que a gente precisa analisar dentro da gente mesmo. Então, quando a gente vai se autoconhecendo, se automoldando, se autocurando, se autoajudando, naturalmente a gente vai se tornando uma pessoa menos estressada, menos raivosa, menos angustiada e menos reativa, né, para algumas coisas. A questão não é só o que nos acontece, mas a forma como a gente reage àquilo que nos acontece. Para a gente ter uma reação reativa diretamente, a gente não precisa fazer esforço nenhum. Bateu, levou, né? E geralmente essa reação é muito violenta, é onde acontecem os grandes problemas da sociedade. Mas se a gente tiver aquela sabedoria, aquela presença plena de contar até 10, de onde vem, respira fundo, conta até 10. É para dar tempo da informação passar pelo cérebro reptiliano e entrar no neocórtex, que é onde está a sua conexão com a sua sabedoria divina, enfim. Aí sim você tem condição de dar uma resposta, ou de ter, às vezes, um silêncio mesmo, mas sem sentir aquela angústia, aquela necessidade de guerrear, como a gente geralmente foi treinado a fazer, né? A gente, inclusive, costuma ouvir, né, pensar que a gente não deve levar desafio para casa. Só que essa cultura de guerra é uma cultura que todos nós já conhecemos e todos nós já sabemos o resultado que ela traz. Guerra gera mais guerra. E quando a gente entende que, na verdade, forte mesmo, corajoso mesmo é aquele que vê a situação, mas se coloca fora dela, que consegue não reagir da forma violenta, esse é muito mais forte e mais sábio do que a grande maioria da sociedade, né? Por isso que o treinamento de inteligência emocional se faz necessário. Porque muitas vezes a raiva que a gente está descontando no trânsito, no trabalho, não está relacionada às pessoas.
ali que estão naquele momento na situação está relacionado aos sentimentos que a gente guarda e não resolve. E aí é um gatilho que ativa e aí aquela pessoa se torna um instrumento de você extravasar toda a raiva que você tem guardado. Quando a gente fala das formas de comunicação existentes, né, a gente tem a comunicação verbal, que é essa que eu estou utilizando agora, não verbal, que é tudo que está composto aqui nesse quadro, né, e como eu estou vestida, como o meu cabelo está, enfim, tudo que transmite de informação, mesmo não sendo da forma verbal. A comunicação violenta, que a gente conhece infelizmente muito bem. A comunicação não violenta, que foi trazida por Marshall Rosenberg, um estudo inteligentíssimo, importantíssimo. Quando a gente passa a estudar as necessidades envolvidas, não atendidas, que fazem com que a gente reaja de forma violenta. Então, a gente tem um pedido, são os componentes da comunicação não violenta, né? A gente olha para como aquele sentimento entrou, que necessidade nossa não foi atendida e que pedido que a gente tem para fazer para essa outra pessoa. Na comunicação humanizada, ela é mais simplificada. Eu gosto de colocar para as pessoas o seguinte: você pode não lembrar nada do que eu falei aqui, mas se você simplesmente lembrar de respirar e se colocar no lugar do outro e não fazer com o outro o que você não gostaria que fizessem com você, você já vai economizar muitos conflitos, já vai economizar muitos problemas. Esse é o principal objetivo da comunicação. Para onde a gente leva a nossa comunicação? Para todas as formas de relacionamento. Corporativo, financeiro, familiar, amoroso, amizade, espiritualidade, paz interior e o interior. Porque, como eu disse antes, quem a gente carrega para onde a gente vai. Então, essas são umas das dificuldades e maravilhas que tem em ser quem você é. Se você é uma pessoa amorosa, você vai ser amorosa onde você for. Se você for uma pessoa raivosa, você vai ser raivosa onde você for. É simplesmente isso. Não tem um segredo maior e também não tem uma dificuldade maior. Quando você olha para isso e entende realmente esse tipo de comportamento, não é sobre você, pessoa essência, é sobre um comportamento que precisa ser ajustado. Então você olha, realmente esse comportamento meu aqui não está legal, está me trazendo perdas de amizade, perdas de trabalho, perda de dinheiro, perda de relacionamento. Então tem me causado muitos problemas e eu preciso rever isso com humildade, com entendimento, com hombridade e com vontade de se tornar uma pessoa melhor. Esse é o ponto. Quando a gente vai trabalhando esse autoconhecimento, a gente vai acessando a nossa vulnerabilidade. E muitos de nós não querem acessar isso porque dói. Dói a gente saber que a gente erra, dói a gente saber que a gente magoa as pessoas, sim. Dói a gente saber que a gente não sabe tudo, que às vezes a gente é uma porta mesmo, que a gente é teimoso, que a gente é reativo, enfim. Mas a questão não é somente aquilo que a gente entende que a gente é, mas o que a gente vai fazer com isso. Entende? Como Einstein dizia, a insanidade é fazer a mesma coisa de sempre e esperar um resultado diferente. Não tem como. Se você já olhou para a sua vida, já analisou que você já teve tantas perdas por causa de um determinado tipo de comportamento e você não quer mudar, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Simples assim. A gente não tem como plantar abacate e esperar colher morangos. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, se eu quero colher amor na minha vida, eu tenho que ser uma pessoa amorosa. Se eu quero colher respeito, eu tenho que ser uma pessoa respeitosa. Se eu quero colher paz, a harmonia, enfim, saúde, eu tenho que me comportar dessa forma. Agora, não adianta eu esperar a paz, sendo que a oportunidade que eu tenho para guerrear, eu estou guerreando. Eu estou discutindo no trânsito, eu estou discutindo na fila, eu estou discutindo em todo lugar que eu vou. Então, não é sobre o mundo de lá de fora, é sobre quem você é por dentro, é sobre como você coloca isso para a sociedade. E, infelizmente, nós temos um monte de gente cheia de raiva jogando um no outro. A gente vomitando as nossas dores um em cima do outro. Aí não existe cura dessa forma. A cura é quando cada um, na sua individualidade, no seu momento, no seu despertar, na sua coragem, passa a enfrentar as suas próprias dores. E passa a entender que precisa sim olhar para dentro, que precisa sim querer ser alguém melhor, alguém maior.
Porque senão você vai continuar tendo os mesmos resultados que você já colheu até hoje e que você não se agrada. Ok? Você já parou para pensar em quando você chegou numa loja, de repente você estava esperando um atendimento e você se sentiu mal recebido, sabe? Você chegou num ambiente comercial e aí parece que você estava atrapalhando. Você estava ali para comprar, às vezes disposto até a comprar, mas a pessoa, o atendente, o vendedor, sei lá, enfim, não te nem olhou às vezes para sua cara. Você fala, caramba, que coisa, né? É porque sim, a gente se comunica o tempo todo. Às vezes essa pessoa não precisa nem abrir a boca, mas a atitude dela já mostra, sabe? E da mesma forma com a gente. Será que eu, no meu momento profissional, quando alguém vem pedir uma demanda para mim, ou será que eu faço isso? Será que eu estou aberto a conversar com as pessoas? Será que eu estou aberto a compreender a demanda que aquela pessoa está me trazendo? Ou eu estou fechado e virando as costas como se ela estivesse me atrapalhando? Né? Tudo isso são formas não verbais de comunicação. E a gente é formado por energia, por campo energético. A nossa energia chega antes da nossa fala. Então, sabe quando a gente chega num lugar e já não sente bem? Parece que alguma coisa de ruim, assim, o seu corpo reage na hora. Por quê? Porque energeticamente as vibrações estão dissonantes, estão diferentes. Então, a gente não se sente bem. Agora, de outra forma, quando é uma energia compatível com a sua, você se sente à vontade, você se sente em casa. Da mesma forma, se você é uma pessoa muito barulhenta, o silêncio te incomoda. E se você é uma pessoa que costuma exercitar o silêncio, o barulho te incomoda, porque são vibrações, entende? Para atingir o contato com o seu eu superior, você precisa entrar em contato antes com o seu eu interior. Você só tem condições de conectar com a sua fonte maior quando você se conecta com o seu eu interior e quando você se conecta também com o seu eu inferior. Não é simplesmente fingir que não tem dor, que não tem sombras. É você acessar suas sombras, acessar suas dores, reconhecê-las e ressignificá-las. Quando a gente é criança, a gente grava memórias e informações de acordo com a nossa maturidade infantil. Mas depois que a gente se torna adulto, a gente já entendeu que o bagulho aqui é louco, que as questões aqui são muito diferentes de como a gente entende quando a gente é criança. Então, muitas vezes a gente espera um amor, um cuidado, uma atenção, um carinho dos nossos pais, que eles não têm condições de nos dar, porque eles também são humanos. Eles também estão enfrentando as suas próprias batalhas. E eles estão dando o que eles dão conta de dar. Eles nos deram o que eles sabiam, de acordo com o que eles podiam, sabe? Mas a nossa criança não enxerga dessa forma. Ela enxerga que um não para um brinquedo talvez seja um não amor. Então, é extremamente desafiador a gente, enquanto pais, estabelecer limites, mas também colocar a educação junto, colocar a empatia junto. É desafiador. Então, quando a gente vai se tornando uma pessoa adulta, a gente vai se colocando no lugar dos nossos pais, entendendo o cenário deles, o cenário da infância deles, da vida deles. Fala só, talvez o meu pai haja dessa forma porque quando ele era criança aconteceu isso com ele. Talvez a minha mãe haja dessa forma, seja desse jeito, porque ela passou por isso, isso e isso. Ok. Não que isso seja uma forma de romantizar a violência, a agressividade, a falta de respeito, enfim. Mas é uma forma de você compreender. E que quando você compreende, como adulto que é hoje, você tem condição de fazer uma nova escolha. Fala, ok, eu compreendo, eu analiso, eu não julgo, eu analiso, entendo o cenário deles e eu peço licença para fazer diferente. Agora, não dá para se tornar um adulto e continuar lá culpando os pais, esperando que eles venham te salvar do buraco que você está. Cada um de nós precisa se salvar individualmente, por isso que falam que a salvação é individual. É nesse sentido. Somente o nosso eu superior vai suprir o nosso peito desse amor que a gente deseja sentir, que a gente busca sentir.
Não é pai, não é mãe, não é governo, não é chefe, não é cônjuge, não é ninguém, não é filhos, porque às vezes as pessoas também colocam a expectativa nos filhos de o agradarem, de o sustentarem muitas vezes, mas não, é cada um com o seu umbigo, é cada um com o seu talento, com o seu potencial. Por isso é tão importante que a gente aprenda a se conhecer. Por isso é tão importante que a gente estude autoconhecimento. Por isso que é tão importante que a gente se ajude. E por isso que é tão importante que a gente aceite receber ajuda. E ajuda especializada, gente. Porque às vezes a gente vai desabafar com um amigo, uma amiga, mas a gente sai da conversa pior do que a gente estava antes, sabe? Porque a pessoa não tem uma escuta empática, ela não foi treinada para isso. E ela vai te falar, mas também porque você é isso, porque você é aquilo, porque eu te avisei, e você sai mais cagado do que você começou a conversa. Entende? Por isso existem os terapeutas, por isso existem os psicólogos e as infinidades de formas de tratamentos possíveis. E aí você, no seu papel, no seu lugar de adulto, você olha para isso e fala, realmente, eu estou com tal dificuldade e eu vou buscar ajuda profissional para me ajudar a resolver essa questão. Por exemplo, você vai buscar ajuda, conselho, enfim, financeiro com uma pessoa que você sabe que é endividada? Não, né? Não faz sentido, porque se ela não conseguiu resolver isso na vida dela, como que ela vai poder te ajudar? Da mesma forma, você vai buscar auxílio matrimonial com uma pessoa que dentro de casa é um pé de guerra? Como que ela vai poder te ajudar? Então, selecione as pessoas que você vai falar da sua vida. Selecione para quem você vai se abrir, porque isso é muito sério. Por isso é importante que você se abra, se conecte, se coloque nesse lugar de aprendizado, mas de um aprendizado com qualidade, com quem realmente possa te ajudar no seu processo. Tá? Bases que norteiam a comunicação humanizada. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente aprende que a direção defensiva evita o acidente, né? E aqui eu coloco que a comunicação humanizada evita o conflito. Comunicação humanizada é comunicação com amor. Como eu falei lá atrás, nem sempre a gente está num dia bom, nem sempre a gente é a pessoa mais amorosa, mais generosa possível. Mas se a gente lembrar de respirar, de se acalmar, às vezes não vai ser aquele momento ideal para conversar. Quanto mais irritado, irritada você tiver, mais em silêncio você precisa ficar. Porque se você abrir a boca vai sair merda, porque aqui dentro está um turbilhão, você ainda não está em condições de escolher melhor os seus pensamentos e as suas falas. Então, por isso é importante que você tenha esse momento de, peraí, deixa eu me colocar no silêncio aqui, deixa eu me acalmar, deixa eu entender a situação sem todo esse sentimento aqui envolvido, e em outro momento eu venho e volto a conversar. Isso é inteligência emocional. Isso você entender, porque a raiva existe. De vez em sempre, ou de vez em quando, ela pode passar por você. Mas e aí, você vai pegar carona nela? Você vai deixar ela se empoderar do seu dia, ou você é mais forte? E você vai falar, raiva, ok, você tá aqui, mas você não me domina. Eu não ajo mais pela raiva, motivado pela raiva. Porque quando a gente age de forma reativa, motivado pela raiva, a gente faz muita coisa equivocada, não é mesmo? Mantra do dia, de hoje e de sempre. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Lucas 6:31. Para reflexão, gostaria de deixar aqui para vocês nesse momento uma reflexão. O que eu aprendi hoje que eu quero levar para minha vida? É tudo isso que foi falado até agora. O que você vai levar para sua vida? Escreve aqui pra gente nos comentários. Deixa eu saber como isso ressoou aí para você no seu coração. Ou também se não fez sentido, se você discorda, traz a sua colaboração aqui pra gente. Tá? E quando você estiver naquele turbilhão e você não souber como reagir, respire fundo, saia da situação por um tempo, silencie e pense: como será que o amor faria
Como será que o amor responderia? Como será que o amor reagiria nessa situação? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido na vida de vocês. E me coloco aqui à disposição para que juntos todos nós possamos ter uma sociedade pacificada, muito mais em paz do que em guerra. Gratidão.